nós, porque é uma questão de gestão, convênio, contrato, é bem de gestão do prefeito municipal, então não haveria necessidade. Mas ele protocolando, então, o projeto de lei, cabe a nós analisar isso e verificar o aspecto formal e de mérito. Em relação ao aspecto formal, eu conversei com eles, o primeiro ponto, e esse primeiro ponto foi destacado pelo IGAN no sentido de que poderia manter o convênio, porque é uma conjugação de esforços ali, então não tinha necessidade de se tirar o termo convênio, eles inclusive consideram como adequado. Por sua vez, o município lhe respondeu dizendo que não, que é uma prestação de serviços, que inclusive para ter essa questão do reajuste de juros e correção monetária, o convênio ele não permite, que seria necessário então um contrato. Então, depois desta resposta do executivo, eu só pedi esclarecimento em relação ao artigo 1º, que ele vem falando que o objeto é a conjugação de esforços entre ambos os particípios, no sentido de colocar o funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel Urgência SAMU, que esse objeto é o mesmo do convênio. Então, se ele vai ser contrato, esse objeto que está especificado aqui, ele não se justifica. Ou é prestação de serviço, ou então vai ser a conjugação de esforços entre os participantes ali. E, embora a gente sabe que tem contrato da própria União utilizando esse termo não é o correto, não é o ideal, porque daí ele é um convênio e não um contrato. Então, eu pedi para se sugerir que se fosse alterado para prestação de serviços, para ficar adequado, então, ao contrato. E segundo, eu vou ler o artigo 2º, porque depois eu vou ter que ler a mensagem retificativa para entender o porquê eu achei contraditório ali, se eles poderiam, então, nos enviar uma outra disposição que ficasse mais claro. O artigo 2º diz o seguinte: o regramento autorizado por esta lei refere-se exclusivamente à parte do custeio, que é feita com recursos próprios do município de Três Passos, sendo os recursos federais e estaduais repassados à instituição conforme recebimento pelo município, devidamente autorizados por esta lei. Então, num único artigo, ele fala em exclusivamente do município, e depois a lei autoriza os repasses federais e estaduais pela própria lei, em que não tem um artigo autorizando. Então, agora foi enviada a mensagem retificativa, ficou bem claro. Eu vou ler ela, então, porque ela precisa igual ser passada por aqui, mas é mais técnica mesmo. Então, fica autorizado o município de Três Passos a firmar contrato com a Associação Hospitalar de Três Passos, tendo como objeto a prestação de serviço de atendimento móvel urgência, SAMU, então tira aquele termo de conjugação de esforços e passa a prestação de serviços. O artigo 2º, fica autorizado o município a efetuar a parte do custeio que é feita com recursos próprios, só num artigo. O artigo 3º, fica também autorizado o município de Três Passos a realizar o repasse de recursos destinados ao SAMU salvar provenientes da União e do Estado. Então, o Estado está num artigo sozinho ali. E o artigo 4º, fica revogada a Lei 4.166 de 2018. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. As modificações só aperfeiçoam a técnica e nada alteram o conteúdo do projeto. Sendo assim, eu não vejo problemas, né? Embora tenha essa divergência em relação a convênio e contrato, mas agora ele está mais adequado ao contrato, não vejo problemas para que se vá à votação. O único detalhe que eu até pedi ali, que seria interessante analisar a minuta do contrato. Mas como eles estão fazendo ela, e, enfim, para não haver esse atraso, cabe a vocês ver se coloca a votação ou não. Eu não acho que não vai ter nenhum problema, porque a lei está mais clara agora, não há problema nesse sentido. Após a orientação técnica da nossa assessora jurídica, eu vou fazer então meu relatório em relação a esse projeto, do projeto SAMU Salvar. Com a vinda do programa SAMU Salvar para o município de Três Passos no ano de 2008, foi publicada a Lei Municipal número 4.166 de 2008, autorizando o município a firmar convênio com o Hospital da Caridade para participar do cofinanciamento do SAMU. O custeio do SAMU é tripartite, quer dizer, ele compõe o governo federal, o governo estadual e todos os municípios que utilizam o mesmo serviço. Pela lei municipal feita em 2008, ficou estabelecido que a cota do rateio que caberia a Três Passos no financiamento do SAMU seria de 10.050 com 81 centavos. A lei não previa cláusula de reajuste ou de aumento no valor ao longo dos anos,
Assim, o custeio do SAMU ocorre da seguinte forma: Governo Federal, 13.125 mil mês, perfazendo 157.500 ao ano. Governo Estadual, 10.232 mês, perfazendo então R$ 122.785 com 8 centavos o ano. Município de Três Passos, até janeiro. Senhor presidente, eu peço desculpa aos colegas, mas eu vou pedir vistas ao projeto. Eu não tenho condições de dar meu parecer, porque agora eu não entendi. Porque se é o projeto SAMU Salvar e não tem um projeto junto de contrato com o hospital, sabendo que tem uma carta da prefeitura dando um prazo para o hospital, eu gostaria de pedir escusas aos colegas, mas eu vou pedir vistas ao projeto. O projeto, então, se vira até a votação, só para a gente deixar bem organizado, vou analisar. Eu posso até entregar esse projeto, a votação vai ser semana que vem, né? Isso não está definido ainda. Porque eu entrego, não vai atrapalhar para a votação da semana que vem, mas eu gostaria só de ter pelo menos 24 horas para mim poder... A questão de pedir vistas, ele não vai para a votação aqui? Não. Na verdade, não, eu tenho direito a vistas primeiro. Quem não se achar, né, preparado para votar pode pedir vistas, só a questão de que semana que vem a votação ela pode ser um pouco mais complicada em função do quórum, né? E essa questão do presidente e vice, então, de repente até sexta, e isso até sexta venha para nós o contrato, não sei. Mas aí é preciso fazer mais uma reunião de comissões? Não? Pode ser antes daí ali. Se vocês, por isso que a minha pergunta, se ficar condicionada a vinda do contrato e vocês conseguirem analisar até antes da votação, a gente já define isso agora, daí já não precisa fazer uma nova reunião de comissões. Eu queria só deixar um protesto aqui, colegas vereadores, senhor presidente, porque assim, o projeto já está aqui tramitando faz dias. Eu fui atrás das informações. Então o vereador tem que ir atrás das informações, não deixar para a última hora, aí fica travando o nosso trabalho aqui. Senhor presidente... Não, o senhor tem o direito, não estou dizendo que o senhor não tem direito, mas seria importante ir atrás. Mas é o que eu vou fazer, por isso eu estou pedindo vista. Mas agora vista. O senhor teve todo esse tempo para fazer, senhor vereador? Colega, eu estava de viagem e não tenho necessidade de estar... Eu cheguei e esse projeto, para mim, ele é... Eu não vejo a sua preocupação. Mas não é questão de viagem. Eu não vejo a sua preocupação. Qual é a sua preocupação? Eu só vejo mandaram o senhor votar hoje? Não é mandar. Aqui ninguém me manda em mim. Então, eu sou um cara que trabalha com a minha consciência, com o meu comprometimento. Então o senhor deixa eu fazer meu trabalho, eu tenho meu direito. direito. Quer travar. Não. O senhor teve todo o tempo para fazer e não fez. Então o senhor entra com um projeto para mudar o estatuto. Se o estatuto me dá o direito a pedir vista, eu vou pedir vista, colega. Aqui, se nós formos todos pela lei, aqui tem que usar o bom senso. Já pensou, vai parar o SAMU devido quer dizer, não é que vai parar, mas há a possibilidade de parar e nós podemos aprovar. Mas olha, se parar, demonstra uma grande incompetência da administração, inclusive sua, que o senhor defende. Não, eu não defendo, eu sou tudo certo. Que o senhor defende porque se o vai esperar parar o trabalho do SAMU, mandando... Eu peço aos colegas que mantenham a ordem aí. Eu acho que a discussão já foi para uma coisa além do que é a discussão do projeto. O vereador Nader usando do direito de pedir vistas, então a gente fica... É possível, então, que seja antes da reunião da próxima sessão extraordinária? Vem em regime de urgência, pedido de vistas é de 24 horas, né, no máximo, e cabe ao presidente, então, da comissão convocar a próxima sessão, a próxima reunião de comissões, que pode ser antes ali da votação, em função de que a análise já foi feita uma vez, que não pode no mesmo dia fazer a análise de comissões e já a votação. Né? Mas como já foi previamente analisado, poderia, se o presidente assim... Então assim vai ser. Presidente, eu gostaria que a nossa assessora jurídica nos dissesse se está toda a documentação aí, os contratos, essa parte que a senhora falava de que vai ser juntado os dois. Eu falei durante a minha orientação que o ideal seria ter o contrato para analisar, inclusive está na minha orientação escrita, e foi o que eu falei para quem veio conversar comigo anteriormente, que o ideal é a análise. Inclusive eu cheguei a conversar com o executivo e eu falei isso há pouco antes, quando eu passei a minha orientação,
e de que eles estão terminando ali alguns detalhes do contrato, porque ele vai ser firmado, e a princípio, então, o que se falou foi que se utilizaria o contrato já existente e colocaria o SAMU ali junto com o contrato. O ideal é olhar a minuta, como eu havia já falado, mas cabia a vocês analisar, dizer se eu não posso juridicamente dizer que o mérito tem que pode ou não pode, mas eu oriento. Então eu orientei antes também que o ideal seria analisar então a minuta do contrato. Então, senhor presidente, eu gostaria que as minhas 24 horas começassem quando tivesse completa a documentação. A partir do momento que pede vistas. Mas é que como é que eu vou pedir? Se vai estar faltando documentação? Está no regimento. Sim, mas e se está faltando a documentação? Mas então, eu não sei, o regimento está aí. Se o presidente acha que tem um outro sentido para se dar ao regimento, ele tem essa prerrogativa. Eu sigo a orientação do regimento, eu não posso. Mas eu vou pedir vistas de uma documentação que está pela metade? A documentação não está aqui, mas o senhor, como vereador, tem a prerrogativa de procurar na executiva a documentação para analisar, né? Exigir, se ela não veio, dar no parecer. Eu tive 24 horas, a 24 horas não veio a documentação, portanto não votarei. Mas o pedido de vistas não tem como mudar, ele é 24 horas como está no regimento. Então se não me entregarem em 24 horas, daí eu vou falar no meu relatório. Isso aí. Então vamos seguir o regimento, o vereador Nader está no direito dele, e seguindo a orientação do regimento, então tem essas 24 horas para providenciar a documentação que falta, e a próxima reunião vai ter então uma reunião de comissões da comissão para analisar especificamente esse projeto, a princípio, momentos antes da próxima reunião extraordinária da Câmara. Fica assim definido, tá? Assim a gente segue o regimento corretamente, né? Então tá bom. Então, dando meu parecer, respeitando a solicitação do vereador Nader, e condiciono meu parecer, meu voto de que vá à votação na próxima, seja feita análise na próxima reunião de comissões, que será momentos antes da próxima sessão extraordinária, essa que vai ser definida a data posteriormente. Sigo agora para o projeto de lei 9418 e passo ao relator vereador Nader. Projeto 94. O projeto de número 94 de 2016. Aqui está errado, de 2017, né? Projeto de lei 94, de 5 de maio de 2017. Ele fala da doação de instrumentos musicais à Associação Atlética do Banco do Brasil, com sede à Rua Antônio Carlos. No Antônio Carlos, número 95, do município de Três Passos. Esses bens já se encontram cedidos à entidade, que é a ABB Comunitária. É mais uma questão de adequar essa ação junto ao Instituto Jurídico. E por isso eu não vejo problema nenhum. Coloco, meu relatório seria de que se vá à votação o presente projeto. Alguma orientação técnica a ser dada? No sentido de que a questão da alienação, uma das modalidades da alienação é a doação, não seria necessária passar pela Câmara também, pela lei federal, mas como a lei orgânica ela não foi questionada ainda em relação a esse dispositivo e ele permanece vigente e válido, pode passar por aqui. Então a espécie e a iniciativa está adequado, e a questão do interesse público cabe a vocês analisar, porque toda e qualquer doação ela tem que estar revestida de interesse público. Existindo o interesse, pode ir à votação. Tudo bem. Vereador Edivan, a tua manifestação em relação ao voto do relator? Senhor presidente, eu também sigo o voto do vereador Nader, que é o relator do projeto 94, então eu também sou apto a levar para a votação. Eu também sigo o voto do vereador Nader e o parecer da comissão é favorável para que vá à votação na próxima sessão. Seguindo aqui o projeto de lei 95 de 18, esse projeto que revoga uma série de incisos do artigo 1º da lei número 5.320, dispõe sobre a doação de lotes urbanos para regularização fundiária de interesse social
do núcleo urbano Freio Olímpio, localizado no bairro Freio Olímpio, e dar outras providências. Eu, como relator, solicito inicialmente a orientação técnica da Cristina. Esse projeto de lei, então, ele visa só a revogação de incisos, tem uma justificativa exposta ali na justificativa, né? Na exposição de motivos, e a questão do mérito dessa justificativa compete a vocês, mas ela me parece bem razoável, no sentido de que não se quer atrasar, então, a regularização em função de que demorou para se chegar a essa etapa e teve várias funções. Algumas pessoas não entregaram a documentação, houve falecimento de alguns, teve alguns, inclusive, parece que tem a questão de terem sido presos, enfim, para não se atrasar, quem está regular, se então vai se revogar por meio desse projeto alguns incisos, e posteriormente, quando houver a regularização dessas pessoas, terá que ser feita uma nova lei, incluindo então novos incisos com essa regularização. Então não existe nenhum problema técnico para que se vá à votação. Inclusive o mérito anterior da regularização já foi discutido e aprovado por essa casa também. Isso aí, seguindo a orientação técnica, ficou bem claro que o projeto vem facilitar uma situação prática, já que já existe, né? Então ele apenas vai adequar a legislação a alguma situação que não tem muito o que fazer. Então o município precisa regularizar isso aí de forma que não prejudique outras famílias. A meu parecer é favorável que vá à votação na próxima sessão. Solicito a manifestação do vereador Nader. Eu sigo o voto do relator. Vereador Edivan. Também, senhor presidente, sigo o voto do relator, sigo o voto da nossa assessoria, então esse projeto está apto para ir para a votação. Então, o parecer da comissão é de que é favorável que vá à votação na próxima sessão. E, por último, o projeto de lei 96 de 18, que autoriza a proceder na contratação emergencial de um advogado autárquico para atuar junto ao Instituto de Previdência e Servidores Públicos de Três Passos. Esse é um projeto, já antecipo que ele é um pouco mais complicado, e de imediato, então, passo a palavra à assessoria jurídica da Câmara. Esse projeto, então, está demonstrada a necessidade dos serviços, né, que são necessários, e isso é quase que presumido, a necessidade de serviços de um advogado, no sentido de que para a aposentadoria se seguem vários trâmites legais, mas não está demonstrada a excepcionalidade, porque qual é a exceção de não se ter ali, nesse caso, uma contratação temporária, porque num primeiro momento se vê que são atividades de caráter permanente para um instituto que deveria ser feito por meio do concurso público, por meio da criação de um cargo público. O instituto ele não tem, até o momento, um plano de cargos, e no plano de cargos que eu vejo que não poderia ser utilizado é o do município, e do município é o procurador jurídico, não é um advogado ou um procurador autárquico, né? Então, o Legislativo ele é obrigado a fiscalizar se está sendo providenciada a realização do concurso público, nesse sentido. E a carga horária distinta de um plano de cargo também ela tem que ser justificada, e se ela é o suficiente também, ou se ela está além. Então, compete sim ao prefeito municipal a iniciativa de encaminhar o projeto, tanto para a contratação emergencial, como para a criação de cargo, né, é a competência. Só que como o Instituto ele tem uma autonomia funcional, ele vai ter que realizar o concurso, é ele quem é o responsável, e ele é o responsável também por autorizar a contratação emergencial. Por isso a necessidade, de repente, de se verificar juntamente os dois órgãos, se eles estão de acordo com essa contratação, porque senão a lei ela é considerada desnecessária, mais uma lei dentre tantas outras que é desnecessária, e tem a responsabilidade do Legislativo no sentido de verificar a questão do provimento por meio do concurso. E esse tem um detalhe mais importante ainda, que já teve a intervenção do Ministério Público, não se tem aqui por meio dos documentos que nos enviaram, não tem como saber como começou, mas por comentários é essa questão de que haveria alguma situação da contratação do advogado atualmente, que teria alguma situação que estaria irregular. Não tem como afirmar o que é, porque não tem isso na documentação. Eu pedi a notificação, então, do Ministério Público, que se refere na exposição de motivos. Veio para nós só a última, que diz o seguinte: senhor prefeito, honra-me cumprimentá-lo e na oportunidade, a fim de instruir o procedimento número tal, que nós não temos aqui,
solicita-se informação no prazo de 30 dias sobre o possível encaminhamento do projeto de lei ao Poder Legislativo local, visando alterar o quadro de pessoal do Instituto de Previdência, criação de cargo de procurador autárquico. Então, o Ministério Público ele vem falar de forma específica da criação do cargo de procurador jurídico autárquico. E o que eles responderam aqui, o Instituto, foi que foi encaminhado ao Poder Executivo no dia 7/11/2018, ofício solicitando encaminhamento ao Poder Legislativo Municipal de projeto de lei visando a criação do plano de cargos para serviços administrativos do Instituto de Previdência do município para os cargos de analista, contador e procurador jurídico, 10 horas, já tem uma diferença de horário também, conforme cópia em anexo. Então, a resposta aqui que veio para nós foi um projeto de lei com a criação do plano de cargos do procurador jurídico autárquico 10 horas, mas o que veio para nós, que nós estamos analisando, é uma contratação emergencial. Ela pode sim ser realizada até feito o concurso público, mas existe então essa contradição que tem que ser esclarecida e essa situação de que tem, então, iniciativa, tudo mais de um lado, mas do outro tem autorização, então deve caminhar junto a essa situação, tanto do Instituto como da Prefeitura. Obrigado, Cristina. Os colegas podem ver que é uma situação mais delicada, que é uma questão técnica, e que, conforme a orientação diz, pelo menos tem que ter ser previsto o concurso, né? Então tem a criação de cargo, e não tem tanta urgência nisso aí, né? Ele não vem em regime de urgência o projeto. Ou veio? Não, né? A minha sugestão como relator é que a gente convoque essas pessoas. A gente não convocou para essa reunião, até porque, para pedir a opinião dos colegas, eu não sei se isso não seria mais indicado discutir esse projeto já no período pós-recesso, né? Que seja essa reunião de comissões, na primeira reunião de comissões que vai ter em fevereiro, a gente convocar as pessoas que, provavelmente a Procuradoria, a representação do Instituto, enfim, para a gente discutir, para os outros colegas também se inteirar do projeto e ser uma votação, uma sessão ordinária da Câmara com uma análise mais feita com mais tranquilidade. Então, a minha análise como relator é essa, não só que não vá à votação, mas que seja discutido na próxima reunião de comissões, que seja no período pós-recesso. Então, essa é a minha sugestão como relator. Nós não temos urgência nisso e a gente vai estar agindo com mais responsabilidade fazendo dessa forma. Obviamente que esse é o meu ponto de vista. Então, eu solicito a manifestação do vereador Nader, se favorável ou não ao meu voto como relator. De acordo com o pedido do relator, então, de que seja adiada, né, não é pedido de vista, eu voto com o senhor que seja, como não é de regime de urgência, que seja numa sessão de comissões normal. Manifestação do vereador Edivan. Também, senhor presidente, a minha manifestação é que a gente segue o seu parecer, né, ouvindo atentamente as colocações da nossa assessora e a sua parte também colocada. Também sigo o voto do relator, né, e do vice-presidente, o vereador Nader, também que esse projeto fica para melhor discussão, então, em outras sessões melhores, que a gente possa discutir melhor. Então, o parecer da comissão é que o projeto volte a ser discutido na primeira reunião de comissões após o período do recesso parlamentar. Então, nada mais havendo a tratar na nossa comissão, encerro a presente reunião. E a gente segue já na próxima comissão, que é eu e a Rosane, e a Maria Helena. Isso, tá. Isso. O Nader e o Edivan estão dispensados do... né. Obrigado. Só uma... Será que o projeto 93 a gente...
Então, seguindo aqui nossos trabalhos, agora a Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Rural, reunião extraordinária do dia 9 de janeiro de 2019. O expediente, então, ele fica reduzido. Os projetos 93 e 96, como não passaram na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, e a discussão fica adiada, eles já não serão discutidos nessa comissão. Ficando somente, então, o projeto número 94 de 19, que é a autorização do município de Três Passos a proceder na doação dos bens que menciona na ABB, já foi lido na reunião anterior. E o projeto 94 nós temos como relatora a vereadora Maria Helena. Eu passo a palavra a ela. Então, sobre o projeto 94, a gente coloca ele, então, em votação, porque está de acordo, já foi relatado, então, pela a nossa assessoria jurídica também, e ele está apto a ir à votação. Vereadora Rosane. Acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho o voto da relatora, então o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças é que o projeto 94 vá à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a ser tratado aqui, encerro a presente reunião.